Seja bem-vindo ao nosso programa. No Com a Palavra de hoje, vamos conhecer o funcionamento de um observatório de astronomia e física espacial, um local usado para análises e estudos de eventos terrestres e celestes. Espaços como esses também podem promover atividades de ensino, extensão, pesquisa, palestras e até matar a curiosidade de quem deseja observar os astros bem de perto, inclusive aqui em São José dos Campos. Está curioso para saber mais? Então, acompanhe agora o nosso programa e entenda mais sobre o trabalho desenvolvido por um observatório de astronomia e com a palavra Irapuan Rodrigues. Qual a finalidade de um observatório astronômico? Observatórios astronômicos podem ter várias finalidades. Eles podem ser usados para pesquisa na área de astronomia ou podem ser usados como o nosso observatório para divulgação científica, despertar o interesse de jovens e adultos e etc. Nas ciências e esse tipo de atividade, que é o que a gente faz no observatório da Univap. Que tipo de atividades o observatório promove? Bom, o observatório da Univap ele é ligado ao programa de pós-graduação em Física e Astronomia da Univap. São os professores e alunos desses cursos de mestrado e doutorado em Física e Astronomia que tocam o observatório. Então, no observatório, a principal atividade é a atividade de divulgação científica. A gente recebe público em geral, recebe escolas e a ideia é divulgar a ciência. A astronomia, nesse sentido, é uma ciência muito legal porque ela é muito interdisciplinar, né? A gente consegue misturar assuntos das mais diferentes áreas quando fala de astronomia, né? Então, lá no nosso observatório, além disso, tem uma parte de equipamentos que estão lá, que são equipamentos de pesquisa, especialmente do pessoal da física espacial, que estuda a atmosfera, relação do Sol com a Terra, relação do que se chama clima espacial. Então, os equipamentos são de pesquisa, são mais dessa área de física espacial, e os equipamentos que são de astronomia, a gente usa mais para divulgar a ciência mesmo. Qual a infraestrutura de um observatório astronômico? A infraestrutura varia bastante. A gente tem um observatório que é bem confortável, assim. A gente tem no observatório um auditório, um lugar para exposições, além, claro, da cúpula com o telescópio, vários outros telescópios que a gente usa em eventos ou quando a gente coloca do lado de fora do observatório, em noites de aberto ao público, que tem muita gente, a gente acaba usando vários telescópios. Então, os equipamentos são esses, assim, da parte de astronomia, telescópios, né, que a maioria deles são usados à noite, né, para observar o céu noturno, mas a gente também tem telescópio solar, né, que pode ser usado em eventos diurnos para mostrar o Sol, né. Além da astronomia, quais outras vertentes da ciência um observatório estuda? Como a astronomia é bastante interdisciplinar, a gente, por exemplo, a astronomia tem uma ligação hoje em dia bastante forte com a biologia, por exemplo, ou com a química, na busca de entender como que tem vida na Terra e se é possível ter vida em outros planetas. Tem uma ligação óbvia com as ciências exatas, né? Matemática, física, e assim, a tecnologia também, né? A gente pode mostrar muita coisa de tecnologia que é usada em observatórios. Algumas delas são criadas para observatórios, como as câmeras que a gente usa hoje em dia. Na década de 80 eram câmeras que eram usadas em telescópios, em observatórios. Então tem bastante coisas, bastante relação com as várias áreas do conhecimento e também com essas coisas do dia a dia que a gente acaba nem sabendo que
tem uma origem bastante a ver com a astronomia. Assim. Nesse primeiro bloco, você acompanhou detalhes sobre a finalidade de um observatório e como é a sua infraestrutura. Também descobrimos quais são as atividades desenvolvidas no local e as ciências relacionadas ao estudo da astronomia. Após o intervalo, vamos saber como funciona o processo de uma pesquisa em um observatório. É daqui a pouco. Com a Palavra está de volta. Vamos agora descobrir como um observatório pode trazer contribuições para a comunidade científica e também para a sociedade. Com a Palavra, Irapuan Rodrigues. Como o avanço da tecnologia colaborou para a evolução da astronomia? Câmeras que a gente usa hoje em dia, nessa época aí, há 40 anos atrás, eram usadas em observatórios astronômicos em vez de usar filmes, né, que era o que se usava na época, filmes fotográficos e tal, o pessoal já estava começando a usar câmeras digitais, né, em observatórios. Mas tem um monte de tecnologias que se desenvolvem para grandes observatórios. Aí eu estou falando de observatórios profissionais, né, os que a gente usa para obter dados quando a gente está fazendo pesquisa na área de astronomia, né, grandes observatórios. Cada um desses grandes observatórios que são construídos, especialmente os mais inovadores, sempre tem um desenvolvimento de tecnologia grande que acaba sendo usado em outras áreas. Seja de comunicação de dados, por exemplo, de tratamento de grandes quantidades de dados e de soluções tecnológicas para coisas que os astrônomos precisam para os seus instrumentos astronômicos e têm que ser desenvolvidas ali e acabam sendo de algum jeito utilizadas em outras aplicações, nada a ver com astronomia às vezes. Equipamentos que se usa, por exemplo, para sensoriamento remoto, né, satélites e tudo mais, também se usa para astronomia, né? Aí são coisas que se desenvolvem meio que em paralelo, assim. A astronomia se utiliza muito da tecnologia atual, né? Então, se por um lado os astrônomos, para fazer as suas coisas, criar os seus novos instrumentos, acabam desenvolvendo tecnologia, mas eles também acabam usando a tecnologia nova e inovadora que existe no mundo. Então é uma via de mão dupla aí, né? Essa relação da astronomia com a tecnologia. Como é realizada a divulgação científica de um observatório para a comunidade? Então, no observatório da Univap, a gente abre para o público uma vez por semana. Nas quartas-feiras a gente abre. Isso já faz vários anos que acontece dessa forma, né? E nas quartas-feiras, então, a gente recebe público em geral, mas recebe escolas também. Em geral, a gente agenda uma escola por semana, assim, né? E aí o povo vai, a escola vai, dependendo do ano das crianças, né, do adiantamento delas na escola, a gente dá uma palestra, tenta adequar essa palestra à idade deles, né? E depois o pessoal que vai conhecer o observatório, vai conhecer os instrumentos. Se a noite está bonita, a gente vai observar o céu também. É mais ou menos essa a dinâmica de uma noite de observação astronômica. Como funciona o processo de pesquisa feito em um observatório? Num observatório profissional, a pesquisa é feita não diretamente no observatório, né, mas o observatório é uma fonte de dados para o astrônomo. Assim. Então, em observatórios profissionais, são muito concorridos, tá? Não são tantos assim no mundo, né? E são muito concorridos. Então, todos os observatórios profissionais, eles funcionam assim. Se um astrônomo quer
precisa de tempo de observação para observar um objeto ou vários que ele está estudando. Ele tem que fazer um projeto, submeter esse projeto, uma comissão vai analisar o projeto dele, vai ver se é cientificamente importante ou interessante. Se ele ganhar esse tempo de observação, né, aí ele vai executar essas observações. Isso é uma coisa que demora normalmente 6 meses, assim, entre submeter o projeto, saber que vai ganhar o tempo ou não, e até ir observar, né? Então é um tempo bastante longo. E aí pronto, e aí depois os dados são recebidos, né, são coletados, vamos dizer, dos instrumentos ligados ao telescópio, e aí a pessoa vai passar lá mais um tempo tratando esses dados e enfim, escrevendo seus artigos. O trabalho de astrônomos em geral, na verdade o trabalho nas ciências em geral, não é um trabalho solitário, assim. Geralmente as pessoas trabalham em equipes, né? Então, quando a gente, vamos dizer, vai para um observatório, coleta dados, esses dados normalmente são tratados junto com outras pessoas, muitas vezes com estudantes de pós-graduação ou, enfim, colegas astrônomos, e aí é feito a análise desses dados e tudo mais, e são tiradas conclusões, e isso tem que ser divulgado na forma de artigos científicos, na forma de palestras em conferências de cada área da astronomia e tudo mais. Então, essa é a divulgação aí, no caso, estou falando da divulgação entre cientistas, assim, né? Quando esses assuntos têm um interesse, vamos dizer, para o público em geral, né? Ou quando o astrônomo é capaz de falar sobre a sua pesquisa para o público em geral, em palavras que as pessoas consigam entender, aí muitas vezes desperta a atenção da mídia ou coisa assim, né? E aí essa divulgação é feita mais amplamente. Qual a contribuição das pesquisas científicas astronômicas para a sociedade? Então a ideia é justamente aumentar a base de conhecimento humano sobre o meio que a gente vive, enfim, o universo que a gente vive, né? Eu acho que essa já é uma contribuição bem grande assim para a humanidade, né, vamos dizer. Mas como eu estava falando antes de projetos de telescópios, muitas vezes acaba existindo subprodutos, digamos, de desenvolvimentos feitos para astronomia que acabam sendo utilizados aí, às vezes sem as pessoas saberem, né, no dia a dia. A gente está ligado lá na Univap, é um projeto que é de construção de um telescópio grande. Tá? Quando ele ficar pronto, ele vai ser o maior telescópio do mundo, assim, tá? Então, nesse tipo de projeto, né, que é um projeto que dura vários anos, desde a fase de projeto até o negócio ficar pronto, tem que ser desenvolvido um monte de tecnologia para poder construir um negócio do tamanho que vai ser, com instrumentos que nunca foram construídos e tal. Então, esse tipo de subproduto tecnológico desses grandes projetos acaba tendo resultados que vão, de algum jeito, ser usados pelas pessoas em geral, assim. Quais órgãos responsáveis por subsidiar as pesquisas realizadas pelo observatório? A gente tem interação com outras universidades, com o INPE, que está aqui perto. A gente recebe financiamento através de projetos da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, do CNPq e da CAPES, que são órgãos federais, né? Órgãos financiadores de pesquisa, né? Então, a gente normalmente submete projetos de pesquisa a esses órgãos
para ter dinheiro para comprar equipamentos e tudo mais, né? E para tocar as pesquisas que a gente faz. Vamos para um rápido intervalo e na volta você confere a diferença entre um observatório e um planetário. Não saia daí, é logo mais. O Com a Palavra está de volta e neste último bloco do programa de hoje vamos saber como é visitar um observatório e também se é possível ser um astrônomo amador. Com a palavra, Irapuan Rodrigues. Qual a diferença entre observatório e planetário? Um observatório é um lugar que tem telescópios ou instrumentos de observação direta do céu, assim. Né? Num observatório a gente vai poder observar o céu diretamente através desses instrumentos. Um planetário é um cinema, né? É um cinema. Um planetário é um cinema cuja tela tem o formato de uma abóbada de 180 graus, assim. Então, cada um tem a sua importância, suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, num observatório, quando está chovendo, não dá para observar, né? De dia não dá para observar o céu, as estrelas, né? Dá para observar o sol, né? Mas, enfim. Um planetário não, um planetário é um cinema, assim. Pode estar chovendo lá fora e ser meio-dia e a gente consegue passar um filminho que mostra o céu e simula como se a gente tivesse sob as estrelas, assim, né? A gente tem um planetário em São José dos Campos, né? Tem um planetário que é do MIC, o Museu Interativo de Ciências, da Prefeitura, né? É ligado à Secretaria de Educação. O que faz um astrônomo? Então, os astrônomos muitas vezes, eu acho que a maioria dos astrônomos profissionais acabam indo para a área acadêmica, mesmo assim, né? Mas muitos acabam se voltando mais para a área de ensino ou de divulgação de ciência, né? Tem um monte de astrônomos aí conhecidos que fazem divulgação mesmo de ciência. E é um trabalho muito legal e importante, assim, né? Porque vai chamando a atenção das pessoas. Quem tem já um pouquinho de gosto pela astronomia acaba descobrindo essas pessoas e aprendendo bastante, né? E assim, a formação de astrônomo é uma formação bastante dura, assim, de ciências exatas e tal. Então tem muita gente que se forma em astronomia e mesmo que não vá para a área de astronomia, acaba tendo emprego em coisas tecnológicas, assim, por exemplo, né? A gente tem que lidar muito com tecnologia, muito bom, enfim, com matemática. Como funcionam as visitações aos observatórios da cidade? Então, as nossas visitas, né, acontecem nas quartas-feiras à noite, a partir das 19 horas. 19 até 21, 21h30, 22, dependendo. Se a noite está boa, o povo fica até um pouco mais tarde. Professores que têm interesse em levar suas turmas, né, de escolas no observatório, a gente tem um site na página da Univap, tem a página do observatório e lá tem um formulário de visitas lá que é especialmente pensado para escolas, tá? Se a pessoa tem interesse em ir no observatório, não é professor, não é de escola e quer ir com um grupinho pequeno, a gente pede que mande um e-mail para o e-mail do observatório, que é observatório@univap.br, dizendo, gostaria de visitar eu e mais 3 pessoas, só isso. Assim, tá? Só para a gente ter a contagem e saber quanta gente vai nessa quarta-feira. Assim, tá? Então a ideia é essa. E as visitas elas acontecem assim, o pessoal chega, normalmente tem uma palestra, né? E depois a gente mostra algumas coisas que tem lá, alguns experimentos, algumas coisas que tem no observatório e o pessoal vai conhecer os telescópios
Se a noite está boa, vai observar o céu, vai observar os astros da noite, assim, né? Cada noite o céu é um pouco diferente, então a ideia é essa, assim, a dinâmica da visita é essa, mais ou menos. Qual a relevância do serviço realizado por esses observatórios para o cenário regional? A gente vive numa cidade que é muito cheia de coisas a ver com produção de tecnologias, né, ciências aeroespaciais e tal. Então, a gente vê um interesse aqui bastante grande, assim, na astronomia e tudo mais, né? Então, ter lugares como o nosso observatório, e o nosso não é o único de São José dos Campos, né? Então é importante que tenha esses vários lugares em que se faz essa divulgação de ciência, e se chame o interesse das pessoas, dos jovens, das crianças, enfim, para essa área de tecnologias e de ciências exatas, né? É bem importante regionalmente. Assim, a gente vê o interesse nas escolas, assim, tipo, hoje a gente está com a nossa agenda lotada aí até o segundo semestre do ano aí, né? Então, é isso, assim, a gente vê muitas escolas que estão nessa atividade de preparar seus alunos para participar de Olimpíada Brasileira de Astronomia e tudo mais, assim, tem bastante interesse nisso, né? Mas não só de crianças e jovens, mas de gente de todas as idades que acaba indo lá e conhecendo um pouco da astronomia, né? Se interessando, querendo comprar telescópio e tudo mais. É possível ter um observatório em casa? É possível, sim. A gente tem vários parceiros que são parceiros nossos, assim, de eventos que a gente faz no observatório, enfim, tem gente que nos ajuda como voluntário no observatório, que não é da Univap, né? A gente funciona com os professores lá do departamento lá de Física e Astronomia, os alunos de pós-graduação, mas também tem aluno de graduação que nos ajuda e gente de fora, tá? E entre esses parceiros e conhecidos de fora, tem muita gente que é astrônomo amador, e alguns têm observatório em casa, assim. Alguns têm telescópio em casa. Assim, ter telescópio em casa é mais comum do que ter um observatório em casa, né? Mas tem gente que a gente conhece que tem observatório em casa. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe esse e outros programas também no canal do YouTube da TV Câmara. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!